Então, vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no livro de Atos para entender uma ideia-chave, uma ideia fascinante, a de que a obra de Cristo não acabou quando ele subiu aos céus. Na verdade, muito pelo contrário, ela só entrou numa nova e poderosa fase, o seu ministério celestial. A gente conhece bem a história dos evangelhos, né? Mas sempre fica aquela pergunta, tá, e o que aconteceu depois? A ascensão de Jesus foi o fim da história? Foi tipo o encerramento da obra dele? Bom, muita gente pode até pensar que sim, mas o livro de Atos chega para virar essa ideia de ponta cabeça. E aqui está o pulo do gato desta nossa análise. A ascensão de Cristo não foi um ponto final. Foi mais como uma vírgula, uma transição. A obra dele não parou de jeito nenhum. Ela só ganhou uma nova cara. Continuou sendo dirigida por ele, só que agora lá do céu. Ok, vamos entender isso melhor. Para a gente sacar essa nova fase, esse ministério celestial, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o alicerce, para a fundação que foi toda construída enquanto Cristo estava aqui na Terra. Porque, no fundo, tudo que a gente vê em Atos tem raiz lá nos evangelhos. E olha só que interessante, como os 4 evangelhos pintam um retrato completo de Cristo, mas cada um de um ângulo diferente. Mateus foca no Cristo Rei, Marcos no Cristo Servo, Lucas nos mostra o homem perfeito. E João revela o Deus eterno. Juntando tudo isso, a gente tem a imagem completa de quem ele era e de quem continuaria sendo, mesmo lá do céu, tocando a sua obra. E claro, o ápice de todo esse ministério aqui na Terra foram a sua morte e ressurreição. E olha, não dá para pensar nisso só como um evento histórico, sabe? Um fato que aconteceu e pronto. Segundo a teologia que a gente está analisando, esses acontecimentos são o próprio motor que deu partida na igreja, que é o corpo dele, aqui na Terra, com a missão de estabelecer o reino dos céus. Certo? Então, se o ministério na Terra foi a fundação, qual é o motor que faz essa obra toda andar para frente no livro de Atos? A gente vai ver agora. A resposta está toda numa dinâmica, numa parceria, digamos assim, entre Cristo, lá no céu, e o Espírito Santo agindo aqui na Terra. Então, para ficar bem claro, o que é esse tal de ministério celestial? É basicamente isso. Cristo, lá do céu, como o cabeça, comandando tudo, dirigindo a igreja. Mas como? Como ele faz isso à distância? Simples, pelo poder e pela ação do Espírito Santo. É o Espírito que ele envia para capacitar e dar força para os seus seguidores. E essa comparação aqui ajuda a gente a visualizar bem a diferença, né? De um lado, o ministério na Terra, presença física, Jesus ali, ensinando cara a cara, construindo a base da igreja. Do outro, o ministério celestial. A direção vem lá do céu, a ação acontece através do Espírito e o foco total é em expandir a igreja. A obra, no fim das contas, é a mesma. O que muda é o jeito de fazer. Isso tudo nos leva, claro, para o resultado prático. Qual é a missão que Cristo deixa para os discípulos e que a gente vê acontecendo de uma forma, explosiva mesmo no livro de Atos? A missão é uma só: propagar a igreja. E esse versículo aqui, Atos 1, versículo 8, ele é praticamente um resumo de tudo. É a declaração de missão, é um mapa do tesouro do livro inteiro. Ele não diz só o que fazer, serem testemunhas, mas também mostra onde fazer. É um roteiro geográfico bem claro de como a coisa toda vai se espalhar. E é incrível ver como esse roteiro é seguido à risca. Primeiro passo, Jerusalém, bem no coração do judaísmo. Depois, a missão se espalha ali para as áreas em volta, Judéia e Samaria, já quebrando umas barreiras culturais importantes. E aí, o passo final, a coisa explode e vai para os confins da terra, principalmente com o trabalho do apóstolo Paulo, levando a mensagem para o mundo não judeu. É claro que essa expansão toda não aconteceu sozinha, né? Foi feita por gente. Os 12 apóstolos, eles firmaram a base lá em Jerusalém. Aí vem Pedro, que é tipo o lançador de rede, sabe? Ele foi o cara que abriu a porta tanto para judeus quanto para gentios. E depois tem Paulo, o prudente construtor, que rodou o Império Romano inteiro, sem descanso, levantando igrejas e firmando a doutrina. Tá, mas e aí? O que essa missão toda exige de quem participa dela? Isso leva a gente a uma questão bem prática. Dá pra gente resumir em 5 responsabilidades fundamentais. A primeira de todas, a base de tudo, é testemunhar. E o que é isso? É ser uma prova viva da vida, da morte e, acima de tudo, da ressurreição de Cristo. Não é só contar uma historinha, sabe? É ser a própria evidência daquilo.
Esse testemunho pessoal é o que dá o start em todo o resto. Porque, vamos combinar, quando o testemunho é real, ele não fica guardado, ele transborda. E aí a gente chega na segunda responsabilidade: proclamar. Isso já não é mais algo passivo, é partir para ação, é anunciar as boas novas, é compartilhar a mensagem com coragem, com clareza, para quem ainda não conhece. Só que proclamar, anunciar, por si só, não constrói algo que dure. Falta profundidade. E é aí que entra o terceiro ponto: ensinar. A missão não era só trazer gente para perto, mas também construir, edificar essas pessoas. O ensino era essencial para fortalecer quem estava chegando e para ajudar a construir uma fé mais sólida, mais madura. Agora, seria ingenuidade achar que essa expansão toda aconteceu no mar de rosas. Pelo contrário, o livro de Atos está cheio de histórias de oposição, de perseguição, e isso exigiu uma quarta postura, que é lutar. E quando a gente fala lutar aqui, não é no sentido físico, é sobre a batalha espiritual, sobre perseverar, sobre se manter firme mesmo quando o vento sopra contra. E por último, a ideia era que o resultado de tudo isso não ficasse só dentro das quatro paredes da comunidade, tinha que transbordar. E isso nos leva à quinta responsabilidade: influenciar. Os seguidores foram chamados para ser sal e luz. O que isso quer dizer? Quer dizer causar um impacto positivo, um impacto que transforma a sociedade em volta. Bom, estamos chegando ao final e é aqui que todas essas pontas se amarram. O que conecta o ministério de Cristo na Terra, o ministério dele lá do céu e todas essas responsabilidades dos discípulos? É uma coisa só: a fé em ação. E essa frase resume tudo de uma forma muito poderosa. Pensa bem. Nos evangelhos, a fé era muito sobre uma descoberta pessoal, sobre ter comunhão com Cristo ali presente, em carne e osso. Já em Atos, essa mesma fé se transforma, ela vira o combustível para o testemunho público, para essa propagação da mensagem que não para. É a fé que sai de dentro para fora. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Porque o livro de Atos não é só um livro de história, né? Ele descreve um ministério celestial que, de acordo com essa teologia, não parou. Continua até hoje. Então a pergunta que fica no ar é: se Cristo continua dirigindo sua obra do céu através do Espírito, qual é o nosso papel nessa história que ainda está sendo escrita? Fica aí a reflexão.